Todo mundo tem um sobrinho, um filho, um irmão que já reclamou alguma vez por ter sido vítima de chacota, de xingamento ou até mesmo de agressões na escola. Mas como que a lei brasileira trata esses casos de bullying? O que a gente pode fazer para proteger as vítimas de bullying e o que a gente pode fazer para desestimular o bullying e para responsabilizar, inclusive, os pais das crianças que cometem bullying? E até onde vai a responsabilidade das escolas, que permitem que o bullying aconteça e muitas vezes não fazem nada ou tomam algumas atitudes muito tímidas? E é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, que também é conhecido como o vídeo da vingança daqueles que sofreram bullying. O problema das perseguições e intimidações entre estudantes nas escolas e também em outros ambientes sempre existiu, mas nunca se deu muita importância para isso, achando que isso fazia parte do processo de crescimento das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Até que em 1999, nos Estados Unidos, as perseguições, as agressões, as humilhações chegaram num patamar tal que deram origem a um caso que ficou conhecido como o Massacre de Columbine, quando dois adolescentes que durante anos sofreram humilhações, perseguições, ofensas numa escola em Columbine, no Colorado, se rebelaram, foram até a escola e mataram 12 alunos e um professor. Existem, inclusive, vários documentários muito interessantes sobre o massacre de Columbine. E a gente está falando aqui das escolas porque, segundo vários estudos do mundo todo, é nas escolas onde o bullying é cometido com maior frequência. É claro que ele também acontece em outros ambientes, mas existe um estudo de 2016 do Ministério da Educação, onde vários estudantes do Brasil todo foram ouvidos e quase 70% disseram que em algum momento da idade escolar foram vítimas de algum tipo de ofensa, agressão ou humilhação por parte de outros colegas. Então a escola é o principal ambiente do bullying. E esse termo bullying, ele não existia até 1999, quando aconteceu o massacre de Columbine. Foi a partir daí que começaram a se debruçar sobre esse fenômeno. E um pesquisador sueco chamado Dan Owels foi quem cunhou esse termo, bullying, que é o gerúndio de um verbo em inglês que significa justamente intimidar, ameaçar, amedrontar. E no Brasil, desde 2015, já foi criada uma lei que tinha como objetivo combater o bullying nos ambientes escolares. Então, já há 7 anos mais ou menos, os legisladores brasileiros se preocupam com esse tema. Nessa lei, eles chamam bullying de intimidação sistemática. Até porque, como bullying é um termo americano, não ficava tão bem colocar ele na nossa lei. Então, para a lei brasileira, o termo técnico, quando a gente quer falar de bullying, escrever um texto, por exemplo, sobre bullying, o termo certo é intimidação sistemática. Mas nós aqui, que somos simples, vamos continuar falando bullying mesmo durante o vídeo. E segundo a lei brasileira, bullying é qualquer violência física ou psicológica que é cometida repetidamente, intencionalmente e sem nenhum motivo. Ou seja, é aquela ofensa, aquela agressão que o cara faz porque ele tem na índole dele humilhar e ofender as pessoas. E para piorar, com o advento das tecnologias, a gente começou a viver com o que a gente chama de cyberbullying, que é o bullying no ambiente virtual. Extrapola os muros da escola, mas na maioria das vezes se mantém relacionado aos grupos escolares. Então é aquela pessoa que é humilhada, ofendida, ridicularizada nas redes sociais. E aí você deve estar pensando assim, beleza, Vinícius, mas eu quero saber se essa lei de 2015 estabelece exatamente qual é a pena para quem comete bullying. E aí, jovem, eu tenho que te dizer que até hoje no Brasil ainda não existe o crime de bullying. Mas isso não quer dizer que quem comete bullying não esteja cometendo vários crimes. E eu já vou te explicar. O bullying, por si só,
Ele pode ser uma agressão física, uma ofensa, uma humilhação, um xingamento, uma perseguição nas redes sociais. E por isso mesmo, quem comete bullying pode cometer vários tipos de crime, dependendo da conduta que ele faça na prática. Se ele bate numa pessoa, ele vai estar cometendo crime de lesão corporal. Se ele ofende uma pessoa, ele está cometendo crime contra a honra. Pode ser uma calúnia, uma injúria ou uma difamação, que a gente já fez um vídeo aqui sobre isso, explicando a diferença dos 3 crimes, e eu vou deixar o link para esse vídeo na descrição. Ou ele pode estar, por exemplo, cometendo crime, inclusive, de dano. Se, por exemplo, ele pega a mochila de um estudante e rasga, risca, destrói, pega o celular de um estudante e quebra. Então, existem vários crimes pelos quais a pessoa que comete bullying pode e deve ser responsabilizada. E aí você deve estar pensando assim, um adolescente de 15 e 16 anos vai ser responsabilizado por injúria e difamação, por agressão? Ele não vai ser responsabilizado pelo crime, mas ele responde perante o ECA. E ele pode sim receber alguma punição, que é chamada, na verdade, de medida socioeducativa. Não é uma punição, na verdade, é uma oportunidade de reeducar essa criança e adolescente e que pode ser aplicada pelo juiz da vara de infância e juventude. Mas a gente já chega lá. Antes, vamos ver quais são os tipos de bullying, pelo menos os principais tipos de bullying que existem. Existem estudiosos que classificam os bullies em várias categorias, mas principalmente o que a gente vê acontecer são 3 tipos de bullying: o bullying moral, o bullying físico e o bullying sexual. O bullying moral é o mais comum e ele pode envolver ofensas, xingamentos, ridicularizações por causa de algum aspecto físico, preconceitos por causa da raça da pessoa, por causa da cor da pele da pessoa, por causa da etnia daquele indivíduo, por causa de uma dificuldade que ele tem na fala, por causa da dificuldade que a pessoa tem de coordenação motora. E um adolescente, um jovem, pode ser vítima de bullying, inclusive, por causa da religião que ele professar. Então, nesses casos do bullying moral, a maioria das situações pode caracterizar crimes contra a honra, que é justamente aquilo que a gente já falou: calúnia, injúria e difamação. Então, via de regra, bullying de natureza moral gera crime contra a honra da pessoa que sofre aquele bullying. O segundo tipo de bullying que é bastante comum é o bullying físico, que consiste em empurrar, bater, agredir, cortar o cabelo, rasgar uma peça da roupa da pessoa. Esse tipo de comportamento pode caracterizar, inclusive, crime de lesão corporal leve ou injúria real, que é uma ofensa que a pessoa sofre, mas não através de palavras, e sim através de atos. Então, o bullying físico, via de regra, pode caracterizar crime de lesão corporal ou injúria real. E a gente também tem o bullying sexual, principalmente quando a gente está falando de jovens maiores de idade ou não. Então, o bullying sexual acontece quando as ofensas são justamente em função das mudanças do corpo do jovem ou da jovem, que geralmente envolve, além de palavras de conotação sexual, toques, carícias, contatos não autorizados. Nesse caso, a pessoa pode estar cometendo crime de importunação sexual, na melhor das hipóteses. E quando a gente fala do cyberbullying, que é o bullying no ambiente virtual, apesar da gente não levar muito a sério, achar que não passa de um mero cancelamento, que é uma palavra que está na moda agora, né? Na verdade, o cyberbullying pode ter efeitos muito perigosos, como, por exemplo, o constrangimento ilegal e até mesmo incitação ao suicídio, através de desafios e de metas que a pessoa é obrigada a cumprir, senão ela vai ser humilhada, vai ser ofendida, vai ser ridicularizada, vai ter, por exemplo, alguma foto dela numa situação mais constrangedora exposta nas redes sociais. Então, o cyberbullying, apesar de acontecer no ambiente virtual, gera danos reais
as vítimas desse tipo de agressão. E quem comete o cyberbullying pode responder por esses crimes de constrangimento ilegal e até mesmo incitação ao suicídio, dependendo da situação. E a essa altura você deve estar pensando assim, resumindo, Vinícius, essa lei que você falou de 2015 aí não serviu para nada então. Não criou o crime de bullying, não fez porcaria nenhuma, cada um que se vire dentro do Código Penal se estiver sendo vítima de bullying. Calma, jovem, calma, jovem. Essa lei de 2015 foi um passo muito importante porque ela instituiu diretrizes de combate ao bullying, principalmente nos ambientes escolares. Então é uma lei que estimula a capacitação dos nossos professores, diretores, todo o quadro pedagógico das escolas para que eles consigam identificar, combater, prevenir ações de bullying, principalmente no ambiente escolar, que é o principal foco desse tipo de comportamento, desse tipo de violência contra as crianças, jovens e adolescentes. E se você conhece alguém que efetivamente está sendo vítima de bullying na prática, um filho, um irmão, um parente qualquer, a gente já vai falar sobre isso. Mas antes eu vou aproveitar para mostrar para vocês uma curiosidade meio macabra sobre essa questão do bullying e do massacre de Columbine, que aconteceu em 1999. Existe uma banda chamada Foster the People e eles lançaram uma música em 2010 que ficou famosa, foi para as paradas de sucesso. Ela é até bacaninha de ouvir. Você com certeza já deve ter ouvido essa música. Ela chama Pump It Up Kids. E essas músicas que vocês devem estar ouvindo aí de fundo agora, ó. All the other kids better pump it up kicks, better run, faster than my bullet. Tá bom, voltou. Terminamos aqui o momento embalos de sábado à noite. Essa música, ela foi lançada em setembro de 2010. E essa banda, na época, ela falou que essa música foi lançada em homenagem ao massacre de Columbine, porque a letra toda dela, uma hora que vocês tiverem curiosidade aí de correrem atrás para ouvir a tradução da letra, vocês vão perceber que ela conta, na verdade, a história de um massacre acontecendo em uma escola. E em 2012, os Estados Unidos sofreu um outro massacre de um dos muitos massacres em escolas que infelizmente aconteceram por lá. Foi o massacre de Sandy Hook. Depois desse massacre, algumas rádios de algumas regiões dos Estados Unidos baniram a música Pump It Up Kicks, porque inclusive surgiram rumores de que a música poderia ter tido alguma relação de estímulo com o massacre que aconteceu. Na verdade, o que estimulou o massacre foram crianças, jovens e adolescentes sendo vítima de bullying e ninguém fazendo nada, né? Mas tudo bem. Então fica aí a curiosidade, uma musiquinha bacana, um som legal, mas cuja letra faz menção a um massacre numa escola. E agora que você já correu para olhar a playlist do seu irmão, do seu sobrinho, do seu filho, para ver se ele não está ouvindo muito Pump It Up Kicks, vamos voltar para a história. Então vamos supor que você está vivendo uma situação de bullying perto de você, seja com um amigo, seja com um parente. Você conhece alguém que está sofrendo bullying ou você conhece alguém que está cometendo bullying com outras crianças. Como que a gente procede nesse caso? É claro que existem várias maneiras de lidar com essa situação, mas o consenso geral diz o seguinte, que no caso da vítima de bullying, da criança que estiver sendo vítima de bullying, primeiro, é importante prestar atenção no comportamento dela para tentar identificar resistências de ir para a escola, resistência de interagir socialmente com outros colegas, resistências de se abrir sobre como foi a rotina dela na escola. Tudo isso pode ser indicativo de que aquela criança, aquele adolescente esteja sofrendo bullying. E se você conseguir confirmar essa situação, se ele realmente confirmar que está acontecendo isso, é importante reafirmar para aquela criança quais são as qualidades que ele tem, as virtudes que ele tem, as características que ele possui, para reforçar a autoimagem que ele tem de si mesmo. Porque um dos principais elementos afetados pelo bullying é a autoimagem que nós temos. Então, todo mundo que já sofreu bullying,
automaticamente teve a sua autoestima afetada grandemente. Então a primeira coisa a se preocupar é com a autoestima daquela criança e mostrar para ela que ele é muito mais do que aquilo que tem sido motivo de chacota, seja a timidez, seja uma limitação física, seja cor da pele, seja religião, qualquer que seja a situação que está sendo usado como mote para que ele seja vítima de bullying, mostrar que ele é muito maior do que aquilo e que ele tem várias qualidades. E, em hipótese alguma, minimizar o problema, né? Rapaz, bullying na minha época, isso aí a gente resolvia na porrada. Pelo amor de Deus, cuidar dos nossos jovens e das nossas crianças. Ouvir, escutar, dar valor para aquele processo de sofrimento que ele está passando e reafirmar as qualidades que aquela pessoa possui. E o que fazer em relação à escola onde está acontecendo aquele processo de bullying? Como a gente já falou aqui, em 2015 foi criada uma lei que tinha como objetivo combater o bullying nos ambientes escolares, capacitando o corpo docente, todo o quadro pedagógico, criando ferramentas, instrumentos para se combater isso aí. Em 2018 veio uma outra lei, criando o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, que nós aqui vamos chamar de bullying mesmo. Então, o Programa de Combate ao Bullying. E as escolas, elas têm que observar determinadas condutas. Então, não existe mais isso da escola fazer vista grossa, minimizar o problema ou achar que o problema é uma questão exclusivamente dos pais da criança que está cometendo bullying. A escola tem responsabilidade por força de lei e os profissionais da escola recebem cursos e capacitações para lidar com essas situações. Então é importante, se você vê que isso está acontecendo, levar essa situação ao conhecimento da escola. Olha, meu filho, meu sobrinho, meu irmão está sendo vítima de bullying. O que vocês vão fazer a respeito disso com base no Programa de Combate ao Bullying? Eu quero saber as ações concretas que a escola vai fazer no caso do meu parente que está sofrendo bullying. E a escola vai ter que dar uma solução. E ela tem ferramentas para isso. Podem não ser as melhores, mas pelo menos ela vai ter condições de começar a se debruçar sobre o problema. O que é muito melhor do que deixar que a coisa aconteça sem comunicar à escola sobre aquele fato. Então é importante envolver a escola nesse processo de combate ao bullying, primeiro, porque ela é a principal atora com condições de trazer uma solução para o problema. Segundo, porque com ela do seu lado, fica mais fácil partir para a terceira etapa, que é adotar providências em relação ao autor do bullying, que é o que nós vamos ver agora. A vingança dos que sofreram bullying. Então, em relação ao autor do bullying, a gente já falou aqui que dependendo de qual seja o tipo de intimidação que aquele jovem, aquele adolescente, aquela criança está fazendo, ele pode incidir em um tipo de crime diferente, desde uma injúria até uma incitação ao suicídio, uma lesão corporal. Então, o que é importante? É importante identificar se o bullying realmente estiver acontecendo e comunicar ao conselho tutelar que vai adotar as medidas dentro do ECA para responsabilizar aquela criança por aquele comportamento. Mas é preciso ter cuidado para não banalizar essas ações da esfera penal, porque o objetivo aqui não é punir uma criança, que muitas vezes só precisa de orientação. O objetivo é avisar o conselho tutelar do que está acontecendo para que, principalmente, ele possa agir junto à família daquela criança que tem uma predisposição a ofender, humilhar e agredir outras crianças. Então, através do conselho tutelar e da própria escola, vocês conseguem chegar nos pais daquela criança, que são quem realmente precisam ser tocados e, inclusive, responsabilizados se as ações de intimidação continuarem, mesmo depois das reuniões, dos avisos, dos pedidos para que os pais orientem a criança nesse sentido. E aí existe a questão da responsabilização civil.
Mesmo que os pais achem que é uma bobagem, que o que o filho dele está fazendo está certo, que a escola é um ambiente para criar pessoas fortes, que ele tem mais é que humilhar e ofender os outros mesmo, e quem estiver achando ruim, que tome satisfação com o filho dele, e que as crianças que se resolvam, mesmo que ele pense isso, a hora que esses pais forem demandados na justiça para indenizarem uma criança por causa dos traumas que ela sofreu em função do comportamento do filho deles, a hora que mexer no bolso dessa família, com certeza esses pais vão mudar de ideia e vão orientar e educar o filho deles para que cesse esses comportamentos de intimidação e de bullying. Então, em relação à vítima, reforçar as qualidades que ela tem, não minimizar o problema e deixar claro que ela é muito maior do que qualquer dificuldade que ela possa apresentar, porque todos nós temos dificuldades. Em relação à escola, informar que ela tem a obrigação de solucionar o problema e de impedir o bullying dentro daquele ambiente, inclusive por força de lei. Em relação ao autor do bullying, comunicar ao conselho tutelar do que está acontecendo e, se não for suficiente, através do conselho tutelar e da escola, para que cessem as agressões, acionar os pais daquela criança na justiça para indenizar aquela vítima de bullying pelos traumas que ela sofreu. Fazendo esse combate nas 3 frentes, vítima, escola, autor do bullying, com certeza você consegue reduzir e até eliminar o problema. Lembrando que não vale aqui querer delegar para a escola a educação dos seus filhos, dos seus sobrinhos, dos seus irmãos. A educação social de uma criança, de um jovem, de um adolescente, não é responsabilidade exclusiva da escola. É evidente que a escola está lá para ajudar nesse processo. Mas o papel dos pais e da família é fundamental para que toda criança consiga desenvolver empatia, solidariedade, fraternidade e senso de convívio em sociedade. Então, no final das contas, tudo se resume à educação, seja no ambiente familiar, seja no ambiente escolar. É claro que não é um tema com uma solução fácil, não existe fórmula mágica para resolver essa questão do bullying. Se existisse, a gente não teria tantos países sofrendo com esse tipo de problema. Países ricos, países subdesenvolvidos, países onde faz calor, países onde faz frio, não importa. A gente vê uma onda de bullying afetando todas as sociedades, né? Então a gente consegue imaginar o seguinte: não dá para saber qual é a fórmula para resolver o problema do bullying, mas com certeza a fórmula para ele crescer é a falta de diálogo, a falta de paciência, a falta de convivência, seja no ambiente familiar, seja no ambiente escolar. Deixar as crianças e os adolescentes entregues à própria sorte é um prato cheio para o desenvolvimento do bullying e para a alimentação constante desse ciclo de vítimas e algozes. Então, pais, professores e jovens de todas as idades, diálogo sempre, respeito sempre e muita terapia para todos nós na medida do possível, né? Muito obrigado por ficarem comigo em mais esse bate-papo. Lembrando que toda semana a gente tem vídeo novo por aqui. Fiquem com Deus!